Olá, pessoal! Hoje nós daremos início à nossa primeira unidade, que se chama Psicologia, Conceito e Contribuições para a Educação. Então, como eu já havia falado para vocês na nossa aula de abertura, essa nossa primeira unidade será uma unidade na qual vocês terão a oportunidade de se contextualizar em relação a essa disciplina, a entender um pouco da onde surgiu, a disciplina de psicologia, esse campo do saber, que é a psicologia, e qual é a importância de vocês, futuros professores de matemática, estudarem a psicologia da educação. Bem, mas antes da gente fazer um resgate histórico da psicologia enquanto ciência, eu acho que é importante que a gente comece fazendo uma discussão sobre o que é ciência. Vocês já pararam para pensar o que caracteriza um conhecimento científico? Por que tem algumas coisas que a gente diz que são científicas, que são cientificamente comprovadas, e outras que a gente diz que não são? Porque na nossa sociedade hoje, a gente dá tanto valor às coisas que são cientificamente comprovadas. Será que sempre foi assim? Será que ao longo de toda a história da humanidade sempre foi assim? Esse tipo de conhecimento sempre existiu e sempre se sobrepôs sobre os outros? Bom, em primeiro lugar, é importante que vocês entendam que a ciência é um processo de compreender e de dar significado às coisas. Então, se é um processo de compreensão e significação, a gente pode dizer que ele é um processo 100% humano, Somos nós humanos que somos capazes de pensar e de significar da forma que nós fazemos. Os outros animais não conseguem fazer isso. A ciência consiste em uma forma de conhecer o mundo baseada no pensamento racional, que apresenta as seguintes características. A primeira característica é que toda ciência ela tem um objeto específico. Se a gente for parar para analisar a ciência da matemática, por exemplo, a gente vai chegar à conclusão que o objeto de estudo da matemática são os padrões e as ordens. Por quê? Porque a matemática ela estuda coisas que possuem um certo padrão de regularidade e de ordem lógica, Então, quando a gente estuda matemática, a gente estuda a contagem das coisas, a ordem das coisas, as formas que as coisas têm, como no caso da geometria, por exemplo, que é um estudo de formas, não é verdade? A matemática ela também estuda o movimento, o espaço e o acaso. Mas e a psicologia? O que será que a psicologia estuda? O que vocês acham? Já pararam para pensar sobre isso? Uma outra característica do conhecimento científico é que ele tem uma linguagem rigorosa. Por linguagem rigorosa, a gente entende os termos técnicos de cada área do conhecimento, aquele vocabulário próprio. Como a ciência psicológica é uma ciência que tem várias teorias diferentes, em cada uma dessas teorias a gente tem alguns termos e alguns vocabulários que são próprios daquela teoria que não estão presentes nas outras teorias, mesmo sendo todas essas teorias consideradas teorias psicológicas, tá? A terceira categoria é a utilização de métodos e técnicas específicas. Então, os métodos de pesquisa que são usados na biologia não são os mesmos que são usados na matemática e nem muito menos na psicologia. Às vezes acontece de termos métodos muito similares, técnicas parecidas, mas a interpretação que nós damos aos resultados das pesquisas são completamente distintas de uma área do conhecimento para outra. A quarta característica é que toda ciência consiste num processo cumulativo de conhecimento, Isso significa que o conhecimento científico, ele é fruto de vários conhecimentos anteriores.
Então, a psicologia que nós temos hoje, ela é resultado de vários estudos e de várias formas de pensar o homem e o mundo que foram feitas anteriormente, né? Às vezes podem ter sido feitas há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás. Muitas vezes podem ter sua origem em conhecimentos muito mais antigos, né, que remontam, por exemplo, à antiguidade clássica, né, ou que podem até ter tido a sua origem lá na pré-história, tá certo? E a quinta característica do conhecimento científico é a objetividade. A objetividade, ela consiste na descrição de fatos e fenômenos de forma clara, de forma precisa. Bem, então agora que a gente já entendeu um pouco o que caracteriza o conhecimento científico, vocês já podem saber que a psicologia, ela é considerada na contemporaneidade um saber científico. Ela é uma ciência, tá? Mas ela é uma ciência recente na história da humanidade, enquanto ciência independente das outras. Vamos entender um pouco, né, como que aconteceu esse processo. A psicologia se constituiu como um conhecimento científico no final do século XIX, tendo como marco inicial o ano de 1879, quando William Wundt fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental na cidade de Leipzig, na Alemanha. Então, percebam que a psicologia, enquanto ciência independente, data do século XIX, né, do ano de 1879. Então, a psicologia, ela não tem nem 2 séculos ainda, é uma ciência bastante jovem. A psicologia, como um conhecimento sistematizado, objetivo e fruto de pesquisas, é um fenômeno da modernidade, né, como a gente já viu no slide anterior, data do século XIX. Porém, muito antes já se pensava a natureza humana e as questões relativas aos aspectos não objetivos das experiências vivenciadas. E aí, no início, era a mitologia. Vamos tentar lembrar um pouco das nossas aulas de história e das nossas aulas de filosofia lá do ensino médio, né? Vocês devem se lembrar que na Grécia Antiga, né, existia a mitologia, né? Essa mitologia, ela consiste na apresentação daquelas narrativas, daquelas histórias fantásticas, né, que tinham heróis, deuses que eram capazes de controlar a natureza, eles eram capazes de fazer chover, de fazer trovejar, eram capazes de, ao sabor das suas vontades, modificar, né, toda a estrutura da natureza e toda a estrutura dos homens, né? E essa forma de pensar mitológica, ela representava a forma que o povo grego daquela época interpretava a vida, interpretava os seus sentimentos, né? A forma que eles se organizavam socialmente e etc. E um tempo depois, na própria Grécia, surgiu a filosofia. E a filosofia, ela já era uma outra forma de pensar que se diferenciava da forma do pensamento mítico, porque ela era uma forma de pensar mais racional, né? E quando os gregos desenvolveram essa forma de pensar mais racional, foi que realmente eles começaram a refletir, né, sobre a natureza humana e sobre a própria natureza mesmo, né, das coisas, dos animais, das plantas e dos fenômenos, de uma outra forma, né, que muitos e muitos séculos depois deu origem a essa forma de pensar científica, tá? Na Grécia, né, dentre os filósofos gregos, eu destaquei aqui Sócrates, Platão e Aristóteles, e cada um dos 3, da sua forma, já refletiram sobre a natureza humana.
Nós temos aqui nesse slide seguinte uma obra de arte chamada A Escola de Atenas. Ela é uma pintura renascentista que foi feita por um artista chamado Rafael, né? E esse artista ele quis retratar nessa pintura justamente a academia de Platão. O filósofo Platão, na Grécia Antiga, ele criou uma academia que era um local, né, de estudo, de saber, de transmissão desse conhecimento filosófico. Então, vocês podem ver à esquerda a pintura completa, né, do Rafael, e todos esses homens que aparecem nessa pintura são filósofos da Grécia Antiga. E ao centro da pintura, o Rafael destacou 2 desses filósofos. No canto direito do slide, vocês podem ver o detalhe do centro da pintura, né? Então, no detalhe aqui da pintura, que está ampliado do lado direito, a gente pode ver Platão e Aristóteles. Platão é o que está apontando com o dedo para o alto e Aristóteles é o que está com a mão, né, na horizontal. Então, quando Rafael pintou esses 2 filósofos dessa forma, ele tinha um propósito com isso, de transmitir para todas as pessoas que olhassem essa pintura algo sobre cada um desses filósofos e sobre o pensamento que eles desenvolveram. Então, Platão, quando ele está apontando para o alto, ele está se identificando com o que a gente chama de ideal. O ideal é o mundo inteligível. O que a gente pode entender por mundo inteligível? Nós poderíamos dizer, com as palavras dos dias de hoje, que mundo inteligível, aquele que está no alto, conforme Platão aponta, é o mundo das ideias, né? É o mundo dos pensamentos, é o mundo que está na mente das pessoas e que só é acessível às próprias pessoas, né? Ninguém tem o poder de saber o que se passa na mente do outro, a não ser que o outro revele, né? Que o outro diga. Então, esse é o ideal, é o mundo inteligível que Platão está mostrando aí na pintura do Rafael. Já o Aristóteles, que tem a mão na horizontal, ele está representando o terrestre, o mundo sensível, né? Então, a gente falou que o mundo inteligível é o mundo que está na nossa mente, que está no alto, né? São os pensamentos e as ideias, e o terrestre, o mundo sensível, seria tudo aquilo que está acessível aos órgãos dos sentidos das pessoas. Então, é tudo que nós somos capazes de aprender, né, de compreender a partir da nossa visão, da nossa audição, do nosso olfato, do nosso paladar, do nosso tato, né? Então, prestem muita atenção nessa descrição, conforme ela está sendo demonstrada na pintura do Rafael, porque isso vai estabelecer relação com tudo que nós vamos falar posteriormente e vocês vão entender o que é que isso tem a ver com as teorias psicológicas que vocês estudarão. Bom, então a gente viu um pouco aí da Grécia, né? Da antiguidade clássica grega. Mas os anos se passaram, os séculos se passaram e estamos agora no Império Romano. No Império Romano aconteceu o fenômeno do cristianismo, né, que avançou pela Europa. Então, graças ao Império Romano, o cristianismo avança pela Europa e guia a visão de mundo e de homem ao longo de toda a Idade Média. No período medieval, as ideias sobre o mundo psicológico estavam ligadas ao conhecimento religioso e 2 filósofos representaram o ideário da época, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho inspirou-se em Platão e ele fazia uma distinção bem clara entre corpo e alma. A alma era a prova da manifestação divina no homem e também era a sede do pensamento.
Já São Tomás de Aquino buscou em Aristóteles a distinção entre essência e existência. A busca da perfeição pelo homem seria, para São Tomás de Aquino, a busca por Deus. Com o advento da modernidade, surge a necessidade de uma nova forma de pensar o mundo e o homem, influenciada pelas transformações sociais decorrentes do surgimento do capitalismo e da Revolução Industrial. Surge, então, a ideia de indivíduo, que solidifica-se na contemporaneidade. Bem, uma coisa que eu gostaria de sugerir para vocês, isso como uma atividade complementar ou uma forma de aprofundamento dos conhecimentos de vocês, e é uma coisa que vocês podem fazer posteriormente, é que vocês revejam um pouco essa parte da história, né? Porque o que eu estou fazendo aqui é apresentando para vocês o surgimento dessa ideia de indivíduo que deu origem à ideia de subjetividade que a gente vai ver nessa aula posteriormente. Mas eu estou fazendo isso dando uns pulos, né, históricos, poderia dizer dessa forma. Porque, na verdade, só a Idade Média foi um período da história que teve uma duração aí de aproximadamente 1000 anos. Foi um período muito longo. Então, eu estou passando de um slide para o outro para que vocês tenham uma ideia do desenvolvimento desse pensamento, mas que vocês não achem que isso se deu de forma rápida e de forma brusca. Não, foi um processo histórico, né, que durou aí vários séculos, né, até nós chegarmos, né, nessa ideia de homem, de mundo e de psicologia que nós temos hoje, tá? Mas, enfim, como eu estava falando anteriormente, com o advento da modernidade, isso já depois, né, com o fim da Idade Média, surge a necessidade de uma nova forma de pensar o homem e o mundo que não estivesse tão centrada, né, nessa coisa de Deus, como era no período medieval. E isso tem origem nas transformações sociais que foram decorrentes do surgimento do capitalismo e da Revolução Industrial. Então, aí a gente começa a ter, né, esse conceito de indivíduo. No desenvolvimento do pensar sobre o homem moderno, nós podemos destacar o desenvolvimento do método indutivo na ciência, né, que foi iniciado por Galileu Galilei, e Francis Bacon deu continuidade e aprimorou o desenvolvimento desse método, né? Esse método ele se baseia na indução. O que é a indução? A indução é um raciocínio que ele parte de dados particulares, que podem ser fatos, podem ser experiências, e por meio de uma sequência de operações cognitivas, ou seja, operações do pensamento, ele chega a leis ou a conceitos mais gerais, ou seja, é uma forma de pensar que vai dos efeitos à causa, das consequências ao princípio, da experiência à teoria. Então, é uma forma de pensar que a gente poderia dizer que ela é reversa. Ela começa com o que é observado e, a partir do que é observado, tenta-se entender como que se chegou àquele fato observado. E essa forma de pensar, né, que foi aprimorada na modernidade, é uma forma de pensar que ela é mais condizente com a compreensão, né, que nós temos hoje de ciência, de pensamento científico. Ainda, né, na modernidade, nós temos Descartes. René Descartes, que foi quem disse cogito ergo sum, que significa penso, logo existo. Esse cientista ele deu continuidade ao desenvolvimento deste método e ele é considerado o fundador do racionalismo. Ele analisou o homem sob dois aspectos, o do seu intelecto, racionalismo, e o dos seus órgãos do sentido, empirismo. Então, aí a gente já pode estabelecer uma relação entre Platão e Aristóteles, que nós vimos representados na pintura do Rafael, e essa forma de pensar o homem que Descartes desenvolveu já na modernidade, né? Então, quando a gente tem ali Platão,
demonstrando o ideal, a gente pode, né, fazer uma inferência que Descartes também está tentando entender esse ideal como sendo intelectual, né? O que está passível a ser analisado de forma racional. E quando a gente percebe Aristóteles ali, né, com a sua mão na horizontal, representando o mundo sensível, esse mundo sensível é o mundo, né, dos órgãos do sentido, do empirismo. Então percebam que a história também do pensamento humano, né, da forma de compreensão do homem e do mundo, ela também se repete na história, ou se ela não se repete, de uma certa forma, ela volta, né, aprimorada, ou pode não voltar tão aprimorada assim, mas é como se fosse um ciclo, né, que sempre está indo e voltando. Kant, né, já aí no século XVIII, né, integra a relação entre sujeito e objeto. Para ele, a percepção do objeto pelo sujeito se dá no momento em que se dá a experiência. A partir desse raciocínio surgem duas correntes filosóficas, o idealismo e o positivismo, que diferenciariam o conhecimento em intelectual e sensitivo. Aqui nesse slide, a gente tem uma definição de idealismo e uma definição de positivismo, né, que eu tirei lá do pai dos inteligentes, porque, como vocês sabem, o dicionário ele é o pai dos inteligentes. Então, sempre que vocês tiverem, né, alguma dúvida em relação a um termo ou a uma palavra, é interessante que vocês recorram a bons dicionários, porque eles podem ajudar muito vocês, né? Então, aqui a gente tem as definições de idealismo e positivismo conforme o dicionário Wise, né? Idealismo, qualquer teoria filosófica em que o mundo material, objetivo, exterior só pode ser compreendido plenamente a partir de sua verdade espiritual, mental ou subjetiva. E positivismo é o sistema que propõe ordenar as ciências experimentais, considerando-as um modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento das especulações metafísicas ou teológicas, contismo, doutrinas caracterizadas pelo cientificismo, metodologia quantitativa e hostilidade ao idealismo. Então, aí a gente tem duas coisas distintas, né? Aqui na figura é como se de um lado nós tivéssemos os sentimentos, os pensamentos representados pelo coração e do outro lado o cérebro, né, representando tudo que é racional, tudo que é quantitativo, tudo que é científico. Esses eixos epistemológicos, o positivismo e o idealismo, são a base das teorias psicológicas que estudaremos. Então, a partir desta fundamentação filosófica, podemos pensar na psicologia enquanto ciência, enfatizando duas características do mundo moderno, características essas que se relacionam diretamente com a psicologia. Segundo Bock, a modernidade se caracteriza por crença no conhecimento científico como forma de compreensão do homem, e crença na existência da intimidade, do conjunto de experiências individuais, particulares, privadas, que deu origem ao conhecimento de subjetividade, tal qual o compreendemos hoje. A noção e o sentimento de eu são construções modernas. As pessoas passaram a ser identificadas pelos seus nomes e menos pelos seus sobrenomes ou pelo local de onde provinham. Em roupas de cama, começaram a aparecer bordados com as iniciais dos nomes, biografias começaram a ser valorizadas e, aos poucos, esse sentimento vai se fortalecendo e, com ele, vai surgindo a privacidade e a intimidade. Banheiros e quartos passam a ser espaços íntimos. Surgem os diários em que segredos estão relatados. A psicologia é também uma construção decorrente desses novos tempos.
O estudo da psicologia pelo professor é importante, pois o auxilia na compreensão de como e por que o indivíduo se comporta de determinada forma, em determinada situação, em um determinado momento da sua vida. Esse entendimento é um importante suporte no planejamento do ensino a ser feito pelo professor, contribuindo para a aprendizagem dos alunos. A psicologia da educação ultrapassa a noção de fundamento teórico na formação de professores, pois se ampliam suas possibilidades de melhor intervir na educação, já que se traduzirá, sobretudo, como atividade concreta e inteligente do professor, permitindo-lhe e impulsionando a interlocução entre teorias e práticas, e não a mera execução de propostas pensadas fora de seu contexto por especialistas. Essas aqui são as referências que foram usadas para essa videoaula, né? Então, eu trabalhei com o livro Psicologias, que é um livro que depois vocês podem fazer uma busca por ele, né, na internet. Ele é um livro muito usado. Trabalhei com alguns conceitos do dicionário Wise e trabalhei também com o nosso fascículo, né? O nosso fascículo é a apostila que foi disponibilizada para vocês, tá? E para essa unidade 1, eu indico a leitura dos 3 primeiros capítulos do fascículo. E para finalizar a nossa aula, eu gostaria de desejar bons estudos a todos, né? E lembrando que para que vocês tenham um bom aproveitamento na nossa disciplina, vocês vão precisar se dedicar, né? Se dedicar aos estudos, fazerem as leituras de forma concentrada e, com certeza, essa sementinha que vocês estão plantando, né, com dedicação, vai valer o esforço. Tá certo? Boa aula a todos, um bom aproveitamento na unidade 1 e qualquer coisa, estou à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.